conclui o que você começa? Esse é o tema da nossa live de hoje com a coach Nani Cambuí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live. É com muito carinho que a gente quer trazer esse tema para você. Oi, Nani, bem-vinda, que a Nani já está aqui. Eu vou só anexar o tema da live e já vou chamar a Nani. Quem vai chegando, seja muito bem-vindo. Então, me conta aqui. Oi, Samira, bem-vinda. Eu estou anexando o tema da live aqui. Você termina o que começa? Poderíamos ter ido dormir sem essa pergunta da Patrícia hoje, né? Fala sério, né, Patrícia? Vai mexer no vespeiro? Deixa eu ver se eu consigo anexar aqui. Fixei. Nani, querida, vê se você consegue... deixa eu ver se eu consigo te enviar o convite por aqui. A Nani já tá rindo, né? Hoje eu tô piadista. Deixa eu ver se eu tô procurando aqui onde é que envia o convite, mas não tô conseguindo. Fiz uma arte aqui, mexi na câmera e não consegui enviar o convite. Deixa eu ver. Ah, agora chegou da Nani aqui. Entrar. Sejam bem-vindos, quem tá entrando. Oi, Pati! Oi, Nani! Boa tarde! Boa tarde, que bom te ter aqui, muito feliz. Oi, Dani, Samira, pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. Nani, antes de deixar te apresentar, e Carol, lindona, querida, também entrando. Nani, antes de te apresentar, quero te falar uma coisa muito importante, assim, para mim. Tem algumas, hoje eu refleti, assim, né? Faz tempo que eu queria trazer a Nani aqui. E eu tem algumas coisas assim que eu fico, tem que ser algo que seja da minha vontade, mas eu sempre estou muito nessa postura do servir e eu tenho que ser algo que conecte com essas pessoas que estão aqui, porque são minhas amigas ou porque elas querem aprender inglês. Então elas estão aqui ao meu redor e tem que ser algo, né, que abrace essas duas causas. E o desenvolvimento pessoal é algo assim, desenvolvimento humano, tudo que envolve, né, o nosso desenvolvimento, ele é algo assim que eu amo muito, eu sou muito apaixonada, eu sou uma pessoa inquieta por natureza, assim, de movimento. E aí eu comecei a refletir um pouquinho, né, sobre essa minha jornada do autoconhecimento. Oi, Silvina, querida, que bom você aqui. E aí eu fiquei pensando, eu até comentei com a Silvina, a Carol, no grupo nosso do País pela Manhã, sobre isso, da caminhada do autoconhecimento, né? E aí tem a Fábio do nosso grupo lá, que é do yoga. E aí eu falei, o yoga foi uma das ferramentas. Primeiro, muito... foi muito assim, a parte religiosa, leitura da Bíblia, a conexão com a religião foi algo muito chave de autodesenvolvimento para mim. Leitura dos salmos, provérbios, livro da sabedoria, acho que isso conecta muito. E assim com o autodesenvolvimento. E aí depois veio o yoga e o coach é a minha terceira ferramenta. E eu sou apaixonada por essa ferramenta, então por isso te convidei. Para as pessoas que seguem a Nani, estão chegando aqui, né, vendo a Nani ao vivo, mas é a Patrícia que está aqui anfitriã hoje. Eu sou a Patrícia Mateus. Eu trabalho há 20 anos com o ensino da língua inglesa, principalmente para os adultos que querem se desenvolver e ir para o próximo nível da sua carreira e precisam do inglês, né, para isso. E aí eu trouxe a Nani, muito feliz de estar com a Nani aqui, para falar um pouquinho, trazer essa ferramenta do coach, que é a parceira aí de trabalho da Nani, para a gente falar um pouquinho e
poder ajudar esse pessoal aí que começa o inglês, mas não termina. Mas antes de a gente entrar no assunto, Nani, se apresente, muito bem-vinda. Ai, Paty, sabe que eu fiquei assim muito feliz, né, de receber o seu convite. Eu já ia convidá-la, na realidade, para fazer uma live, e aí você foi mais rápida do que eu. Você me convidou antes. E assim, eu fiquei bastante feliz de você ter me convidado por esse conteúdo, né? Porque é algo que eu aplico, né, na minha vida e que eu vejo que faz total diferença para eu realmente concluir aquelas coisas que eu começo, né? Existe uma forma da gente começar a ir até o fim e existe também por que a gente começa e não conclui. Então, assim, eu fiquei bastante feliz, bastante honrada com o seu convite, estou bastante feliz, bastante grata de estar aqui. Então, primeiro, né, agradecer aqui pelo convite, né? Então, eu me chamo Nani Cambuí, na verdade esse é meu apelido, né? Meu nome mesmo é Nayane, mas Nani é mais simples, mais curtinho, mais fácil, né? E eu sou mentora de emagrecimento e vida saudável, né? E dentro da mentoria, uma das metodologias que eu uso, né, é o coach, uma das ferramentas que eu uso é o coach, e não só eu levo ali para os processos, mas como eu já até comentei, é algo que eu aplico mesmo, né? Na minha vida, eu acredito que é por isso que tem tanta força quando eu levo isso para outras pessoas, né? Porque é algo que eu vivencio ali diariamente, eu vivo isso, né? Todos os dias. E eu ajudo mulheres a emagrecerem de uma forma leve, sem que a dieta seja um peso aí na sua vida, né? Tem como emagrecer sem ser um peso? Tem. Tem como a gente desenvolver hábitos saudáveis sem isso ser um fardo na nossa vida? Tem. Tem muitas dinâmicas ocultas que faz a gente buscar ali os prazeres imediatos e deixar de lado aqueles desejos que a gente tem, né? Então, é isso, Paty. Um pouquinho aqui, um pequeno fragmento sobre mim. E bora falar então do tema aqui da nossa live. Bora lá, deixa eu dar mais um oi aqui pro pessoal que está entrando, a Sabrina, a Lúcia querida, a Esperança, a Aninha, minha amiga querida. Quanto tempo, Ana? Seja bem-vinda. O que que acontece, né, Nani? A gente sabe que tem esse desafio. Muitas pessoas começam, seja um estudo, seja um projeto, algo, até mesmo um trabalho novo, e não consegue terminar. Tem essa, né? A gente fala de muita iniciativa, abre muitas, né, portas, muitas janelas, mas poucas acabativas, acabam no meio do caminho desistindo. E com o inglês não é diferente. Porque o inglês a gente sabe que demanda um pouquinho mais de tempo, né? Então não é algo que você começa em 2 meses ou 3 meses e termina. Você precisa ter um pouquinho mais de disciplina e depois que você termina, você não pode mais se desconectar dele, porque senão, como a gente vive num país que não se fala inglês tão facilmente, a gente fica né, tirando a Elda, que acabou de entrar aqui, que mora num país que se fala inglês todos os dias, nós aqui no Brasil não falamos. Então a gente tem que se colocar em situações, né, para o inglês ficar aí com parte da vida. E aí essas muitas coisas que a gente abre, essas portas, esses muitos estudos e pouca acabativa. E aí eu olhei, a Nani me trouxe um post que eu disse, uau, esse post que a Nani fez voltado para o emagrecimento, mas ele tem tudo a ver com o que a gente usa no nosso aprendizado do inglês, essa questão. E aí são pilares que a Nani colocou lá que são tão... se a gente, né, trabalhar algumas coisas que a gente vai conversar aqui hoje, eles não são difíceis de colocar em prática, né? E são possíveis, né? Vai depender muito mais de quem, né, coloca em prática a ferramenta em si. E aí, Nani, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, dessa questão de muitas acabativas, muitas iniciativas, né? As pessoas iniciam e não acabam, não somente o inglês, mas tantas outras coisas.
Fala um pouquinho assim de como tu vê essa situação, né? E o que que o coach pode trazer, né? Como estratégia, mas a gente pode entrar em outras áreas também, como a gente trabalha muito com a parte sistêmica, né? De outras questões também. Vou te deixar um pouquinho assim aberto e aí depois a gente vai batendo um papo sobre esse assunto. Legal, Paty. Então, assim, essa questão, né, de tipo, eu começo qualquer coisa que seja, né? Eu começo a fazer aula de inglês e paro, começo uma dieta e paro, eu começo uma academia e paro, enfim, qualquer coisa, né, que a gente comece, porque não tem a ver com o que é, porque isso se aplica para realmente tudo, né? Mas assim, o que eu percebo, né? Que muitas vezes, e eu já fui essa pessoa, né? Hoje eu estou mais centrada, então as decisões que eu tomo pautada nisso que eu vou compartilhar aqui com vocês, que são, né, esses três principais pontos. E eu vejo que, assim, se fosse para eu listar um primeiro erro, tá onde? Em começar pela empolgação, tá? Eu começo pela empolgação e essa empolgação sem um propósito, sem um porquê bem definido, ela simplesmente é igual, né? Quando a gente abre, né, a torneira e fecha, sai aqueles guichos de água, daqui a pouco para, né? Então é o que? Só tem ali um primeiro arranque. Quando a gente começa pela empolgação. E o que eu acredito? Que a gente se empolgar e fazer algo novo, diferente, ou começar algo que a gente deseja é ruim? Jamais, de forma alguma. Isso é muito bom. Tem muitas mudanças na vida da gente que a gente começa por uma empolgação. De repente eu vi, né, uma foto de um quarto diferente, eu me empolguei e aí aquilo me levou, de repente, a fazer uma reforma ali, mudar. Então, a empolgação, ela não é ruim, mas ela não é o suficiente para você começar e acabar, né? Você ter ali a iniciativa e a acabativa. E, Paty, algo que, assim, eu aplico na minha vida e para tudo, para absolutamente tudo que eu vou fazer, que é o primeiro ponto, né, desse post que você comentou que eu fiz, e é algo que eu trabalho muito dentro da minha mentoria de emagrecimento, que é você saber por que você decidiu fazer aquilo. Por mais que seja óbvio, muitas vezes esse porquê, ele tem dois pontos. Ou ele não está muito claro, sabe? É meio turvo assim, e aí às vezes já aconteceu muito eu perguntar, mas por que, né, no meu caso? Por que você quer emagrecer? E aí a pessoa não tem muito bem isso muito bem definido, então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é o quê? Que às vezes esse porquê ele é muito superficial. Ele é muito superficial. Então, eu quero de repente aprender inglês porque eu acho que é importante. Mas esse importante vai te levar para onde? Mas isso que você acha legal vai, sabe? O que você vai, né? Quais são os ganhos? Por quê? Porque você tem que se dedicar, né? Você tem que ter ali determinação, você tem que ter disciplina, né? São três Ds que eu acredito que sejam extremamente importantes, né? Dedicação, determinação e disciplina. Para qualquer coisa que você comece, exige isso, que vá fazer uma diferença real na sua vida, você precisa desses três pontos. E muitas vezes a pessoa ou ela não sabe exatamente por que ela quer emagrecer, ou esse porquê é algo muito superficial. Você quer ver uma pessoa que começa a emagrecer e ela não vai até o final? É uma pessoa que eu pergunto o que ela quer e ela fala o que eu quero é emagrecer. E eu falo que assim, esse porquê, ele tem que estar muito carregado de uma emoção. Emagrecer por emagrecer não tem relação nenhuma ou vai ter uma conotação até mesmo negativa de privação, de restrição, né? E quando a gente pensa assim, e o estudo é a mesma coisa, né? A pessoa fala assim, mas eu vou aprender inglês. Mas de repente é uma hora que eu poderia estar descansando, eu vou ter que estar ali me esforçando, né? Eu vou ter que estar ali me dedicando. A gente sabe que principalmente no começo é o período mais difícil. Então, na hora que a pessoa fala que quer aprender inglês, o que remete? Esforço, sacrifício, abrir mão daquelas coisas, uma hora de lazer, de descanso. Então, esse porquê
ele tem que ter emoção envolvida e ele tem que estar conectado com uma realização do futuro. Tem que ter essa visão de futuro de curto, médio, longo prazo. Então você tem que pensar na realização, né? Tipo, daqui uma semana, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 20 anos. E aí, para algumas pessoas vai fazer mais sentido, né? Pensar a curto prazo, para outras, né, a longo prazo. E isso também é algo que vai crescendo, né, por um tempo, né? O meu propósito ele já estava mais relacionado ali com algo a médio prazo. Hoje eu já penso muito a longo prazo. O que eu faço hoje, que já estou no meu peso ideal, que já tenho uma rotina saudável, não tem mais a ver com o corpo que eu quero conquistar, mas tem a ver com como eu vou chegar com 80 anos. E essa, para mim, é uma motivação importante, porque como está a alimentação hoje, se eu não olhar para isso, a gente intoxica o nosso corpo, inflama o nosso corpo e a gente adoece. Então, olhar para isso me dá até um, sabe, um remelique, assim, que eu falo, não, pelo amor de Deus. Então, eu tenho um valor, por exemplo, da liberdade muito grande. Então, quando eu penso que me alimentar de forma saudável hoje é a liberdade que eu estou conquistando no futuro, isso é muito carregado de emoção. Então, são pontos assim que a gente tem que olhar, que tem que observar e que a gente tem que trabalhar internamente. Para quê? Para que isso que eu preciso fazer hoje, que não é o mais gostoso, se torne mais fácil quando eu me conecto àquilo que vai proporcionar. Eu sempre falo que a ação, ela não é atraente. Aquilo que você precisa fazer não é gostosinho. E o que precisa se conectar, então, não é ao que você vai fazer, mas é ao porquê você está fazendo aquilo. E isso tem que ter uma emoção carregada e não vai estar ligado ao agora, mas vai estar ligado ao daqui a pouco, né? De repente, daqui a pouco, semana que vem, um mês, não importa. Mas é o que? É você se conectar a esse porquê e isso ter bastante emoção. Então, assim, o que você quer? Ah, eu quero emagrecer, eu quero aprender inglês. Saiam dessa camada superficial e vá para uma camada um pouquinho mais profunda, onde você se envolve emocionalmente. E aí é o quê? Está conectado aos ganhos que você vai ter. Então, o que você ganha quando você conseguir falar inglês fluente? O que você ganha quando você conseguir alcançar o peso que você deseja? Entre outros, né? Mas saber ter isso muito claro e numa camada mais profundinha, não tão superficial. Faz sentido, Paty? Com certeza. Eu sempre falo na entrevista inicial, quando eu vou conversar, né, com a pessoa que vai iniciar as aulas, lá na minha pesquisa inicial tem os objetivos e eu sempre faço essa pergunta, mesmo estando lá, eu leio, mas eu faço essa pergunta, né? Qual é o teu porquê? E aí eu falo, né? Vamos ver se esse porquê aí é forte. E aí eu gosto muito daqueles um porquê em cima do outro porquê, de fazer até um 7 porquês. Eu já vi alguma ferramenta nesse sentido, mas fazer um outro porquê, né? E eu sempre pergunto, e eu sempre falo pro aluno. Às vezes tem alguns que ficam meio assim. Eu disse, mas eu acho que esse porquê aí não tá muito forte. Eu sou a minha palavrinha é o porquê forte, né? Tem que ter um porquê forte, né? Então, se a pessoa almeja, por exemplo, eu almejo um cargo de gerência, e esse cargo de gerência demanda o inglês, né? Então, é um porquê forte, e é de longo prazo, e a pessoa vai construindo. Por quê? Mas ainda lá dentro eu digo, tá, mas tu quer esse cargo de gerência por quê? Ah, porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero isso para minha família. Então, tu vai te conectar com o benefício da tua família, né? O que a tua família, tu e a tua família vão viver se você tiver o inglês, vai alcançar esse cargo de gerência e quais esses benefícios? Para ir um pouco mais profundo, porque muitas vezes ele está muito raso, assim, porque chega, eu quero aprender inglês porque eu quero ver série, eu quero aprender inglês porque eu quero viajar. Mas a gente sabe muito bem que dá para ver série e dá para viajar sem inglês. Dá.
Então, a gente tem que construir, né, algo que vai dar uma força para te manter esse estudo por mais tempo. Porque senão, chega ali no começo, vem a primeira dificuldade, não, vou desistir, né? Então, eu vejo muito, né, a importância do porquê em tudo que a gente vai fazer, né? Mas principalmente o inglês eu percebo, né, bem forte isso. As pessoas começam porque todo mundo está fazendo inglês, porque todo mundo faz, porque todo mundo tem que fazer, e aí depois fica dizendo, porque o inglês não é para mim. Mas na verdade não é que o inglês não é para a pessoa, é que ela não fez uma análise antes de começar. Ela meio que se jogou, como a Anne comentou aqui no começo, na empolgação, foi. Já aconteceu alguns casos de pessoas que realmente precisam do inglês para a carreira, mas não se organizaram, e às vezes o porquê era um pouco forte, mas não conseguiram se organizar e começa e para, porque pifou ali na questão dos 3Ds que a Nani colocou também, né? Da dedicação, da disciplina, né? A De ter essa determinação. determinação, porque não é algo assim que, como é que eu vou dizer, ele não, se a gente não dá para separar, porque a gente precisa de estratégias para aprender inglês, precisa, mas a gente precisa de quem a gente é, né? E essa questão de quando a gente não olha para nossa determinação, não é que você é ou não é determinado, mas se você não olha para ela, você deixa ela lá, né, na gaveta, você joga a sua disciplina na gaveta, você, né, joga a sua dedicação na gaveta, não traz ela para pertinho de ti, te empodera dela para começar e para continuar, né, para manter a constância, porque eu manter a constância no inglês que é o maior desafio, o quem a gente é, né, fica lá abandonado, não vai conseguir aplicar as estratégias, né? Então, essa estratégia que a Nani colocou aqui, que é muito importante, que é inicial, né? Que é o porquê, e que elas têm que ficar sendo revivida durante todo o período que tu está estudando. Se a gente não tem a força de ação, né? A gente não está olhando para a gente como pessoa, a gente acaba pifando na estratégia e botando a culpa na estratégia, não é, Nani? Nossa, totalmente. E muitas vezes é de uma forma inconsciente, assim, querer sem perceber, né? Parece que a gente muitas vezes não consegue identificar de onde que vem isso, mas a gente precisa justificar. E aí a gente justifica até onde a gente alcança, né? Até onde ali a gente consegue enxergar. Isso que você falou dos porquês, né, assim, é fundamental. Para você ter ideia, Paty, eu tive uma cliente que, quando a gente estava buscando, né, o porquê dela, a primeira resposta dela é: por que você quer emagrecer, né? Ela sempre fala: porque eu quero desinchar. Porque eu quero desinchar, porque eu me sinto muito inchada, porque minhas roupas me apertam, eu já começo meu dia mal-humorada, porque eu vou colocar meu uniforme, como eu tô inchada, minhas roupas me incomodam, então, eu quero desinchar. Fazendo, né, o exercício, a gente foi ali trabalhando e tal. Qual que foi o porquê profundo que a gente chegou? Que, na verdade, não tinha a ver com o desinchar, tinha também. Mas o porquê mais profundo dela era ela ser mãe. Então, ela não queria emagrecer para desinchar. Isso era o que ela falava, era o que ela verbalizava. Mas o que de fato era o propósito dela, era o porquê dela, era ela ser mãe. Então, quando ela pensava: eu quero emagrecer para desinchar, na hora que ela tá ali, no calor da emoção, com aquela, de repente, ou com aquela tristeza, ou com aquela raiva, ou estressada, ou cansada, e aí tem ali um pão, ou tem um doce, ou qualquer coisa que seja, né, que não vai levar ela ao objetivo que ela tem, se ela pensa em desinchar, ela come. Tô com raiva, que dane-se o, o, o inchaço. Ou então, que eu tô triste, eu preciso ficar alegre, eu vou comer sim. Agora, cara, na hora que ela pensa que aquilo é o que tá ali entre ela e a maternidade dela, né? Ela não tem como, percebe que ela é tomada por uma emoção.
Por isso que entender isso e descobrir isso é um divisor de águas. E muitas vezes, quem quer alcançar algum objetivo, como o caso de falar inglês fluente ou de emagrecer, patina. Por quê? Porque está ali muito apegado naquilo que não é de fato o que você deseja. E na maioria das vezes, a gente vai perceber que esse porquê mais profundo, ele está muito ligado a algum valor teu. Então, que nem o caso dessa minha cliente, família. Muitas vezes vai estar ligado ao valor liberdade, que é assim, a pessoa está se sentindo ali presa dentro do próprio corpo, mas um valor muito forte para ela é liberdade. E existe um certo desalinhamento da liberdade, né? Da pessoa falar, mas eu quero comer o que eu quero, ou então eu quero fazer o que eu quero estudar, né? E aí eu falo muito, né? Estou começando a trazer esse conceito da postura madura que a gente precisa ter ativado para que a gente entenda a verdadeira liberdade, né? Que o que é a liberdade? É a consequência de você fazer o que precisa ser feito. Mas assim, a lei da compensação, lei do equilíbrio, então primeiro eu faço e depois eu desfruto. Primeiro eu planto e depois eu colho. Então, a liberdade de você poder fazer, usar a roupa que você quer, então de você poder ir viajar ao país que você quer e falar sem se preocupar e sem ter medo, ele precede o quê? É que assim, né? Hoje somos adultos infantilizados até por uma questão cultural, né? Que nem a gente desfruta antes de pagar o cartão de crédito que instalou muito isso na gente, né? Então, eu quero, sei lá, algo novo, né? Aí eu vou lá, compro, tenho aquilo e depois eu pago. Mas a única dinâmica real da vida é essa. Todas as outras coisas, eu acredito que a gente tem o quê? Que primeiro você faz para depois você colhe. Primeiro você planta para depois você colher. Então, primeiro você paga o preço para depois você ter ali a recompensa. E ter essa postura madura ativada é que vai te levar a você primeiro se conscientizar disso, né? Você ter opa, não é por aí esse negócio de eu quero colher para depois plantar ou eu só quero colher, eu estou numa postura errada. Então, o que faz eu ficar nessa postura errada, né? Tem que ter esse diagnóstico também, né? Mas quando a gente está conectado ao nosso porquê mais profundo, a gente vai o quê? Esmiuçando todos esses pontos que vai o quê? Trazendo cada vez mais respostas. E aí você vai o quê? Caminhando cada vez mais em busca disso, que é o que vai te trazer a verdadeira felicidade, tranquilidade, alegria, liberdade, seja lá aquilo que é o que você deseja e almeja. Verdadeira por quê? Porque o prazer imediato ele é ilusório, né? Você trocar ali uma hora de estudo por um episódio de uma série é ilusão, né? Você trocar ali uma alimentação saudável que vai te levar, né, a você se sentir constantemente feliz, para você ter ali aquele prazer do momento, é uma ilusão. Então, tudo isso a gente vai o quê? Crescendo a consciência para que a gente consiga fazer aquilo que precisa ser feito de fato, né? E é um processo, Paty, você sempre foi assim? Não, de forma alguma, mas eu sempre busquei entender onde estavam, né, as É minhas travas. importante que é treinável, né? Isso é Perfeita, a treinável. neurociência já explica tudo e o cérebro ele é plástico, é como se ele fosse plástico, então ele é moldável, ele não é estático. Então tudo aquilo que um dia a gente aprendeu, os hábitos que a gente desenvolveu, né, tudo isso tem como a gente remodelar. A neuroplasticidade ensina isso e isso é libertador. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendi isso, eu entendi que eu não estava condicionada a nada, que tudo era treinável. Por isso que o conhecimento ele é muito bom e é muito importante, porque assim a gente vai o quê? Identificando onde estão as minhas travas e aí eu vou o quê? Lapidando, modelando e cada vez mais alcançando aquilo que eu almejo, que eu desejo, né, Paty? O conhecimento vai libertando a gente, né? E Vai. deixa eu dar um oi aqui, né? A Ilda, que tá por aqui ainda, a Ilda deve estar te curtindo muito, porque a Ilda, ela é coach de autoestima e eu acho que vocês vão se dar super bem. Depois eu vou te passar o contato dela e ela o teu, porque vocês têm uma linha bem, bem legal, assim, bem afim.
Ai, que bacana. É Legal. uma pessoa maravilhosa, a Elda. A Nani também, Elda, tu vai amar, né? Uma Que alma gostoso. muito boa, é linda assim por fora e por dentro também. Ah, deixa eu ver Somos. aqui, a Lê Marinho, a Mag, querida Mag, passou por aqui. Um beijo, a Simonete, Roberta, quem está acompanhando, muito bem-vindas. E, ó, a Tia Cita acabou de entrar, bem-vinda. E o Nani, a gente então vamos falar de um segundo pilar aí. O primeiro pilar é esse nosso propósito, esse porquê forte, né? Então, se eu vou emagrecer, qual é o meu porquê lá profundo, se eu vou estudar inglês, qual é o meu porquê mais profundo. O que eu decidi, para a gente não ser muito levado, né? Senão a gente deixa a vida me levar, vai pelo que as pessoas vão te levando a fazer, né? Principalmente às vezes a gente está trabalhando no corporativo, a gente que já trabalhou muitos anos, né? Ah, vai fazer esse curso, vai fazer o quê? As pessoas ficam te levando para os caminhos e tu não consegue, às vezes, organizar o teu tempo para ser produtivo, para te fazer o que realmente vai te levar para o próximo nível da tua carreira ou o próximo nível da tua satisfação pessoal contigo mesmo, com a tua família. Então a gente tem que ter muita essa clareza. Daí o coach ele é uma ferramenta. Eu gosto sempre de falar, ele não elimina as terapias, né, as psicoterapias, o que de repente a pessoa tem algo mais profundo que muitas vezes o coach consegue identificar e fazer o encaminhamento, não é, Nani? Mas são ferramentas muito preciosas que te ajudam a ir para o teu próximo nível. Então, aí Exato. aqui a gente falou do propósito e agora eu queria que tu falasse do segundo propósito, que eu acho que é muito interessante, porque complexidade para fazer as coisas quando um negócio é muito enrolado dá um baita desânimo, né? E aí a gente tem vontade de parar. Fala um pouquinho sobre esse segundo pilar que tu vai trazer para nós. Sim, e assim, né? Eu até escrevi lá no post, né? Minha mãe falava: quem complica se estrumbica, né? E assim, é algo que eu acredito muito, isso também é um valor meu, sabe? Que assim, e aí depois com o sistêmico eu entendi, né? Que Bert traz o essencial é simples. Então, a simplicidade, o simples funciona, o básico que funciona, eu falo muito isso, né? E do que eu falo isso? De absolutamente tudo. Então, assim, alimentação, qual que é a alimentação que vai te emagrecer? É o simples, não precisa, complicou. A gente vai ter a tendência, por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem uma programação básica que é poupar energia. Programação básica do nosso cérebro, poupar energia. Então, tudo aquilo que a gente complica já dá uma canseira no cérebro mesmo, literalmente, que faz com que ele crie uma resistência, crie uma trava, um bloqueio e simplesmente você não dá o próximo passo. A atividade física. Então, eu, por exemplo, é algo que eu acredito ser muito importante a gente estar em movimento. Não defendo nenhum exercício específico, né? Mas para mim, o mais importante é assim, é que você esteja em movimento. Se você não gosta de fazer atividade física, que você procure fazer uma atividade física que você goste, que você se identifique. E aí se conhecer é fundamental. Uma pessoa que gosta de estar em grupo vai ter mais dificuldade de fazer musculação, por exemplo. Uma pessoa que é mais objetiva, de repente, fazer exercícios em grupo não faça tanto sentido. Enfim, então você olhar para aquilo que faz sentido para você. Mas o que é o mais importante? É você simplificar o processo. Então, eu, por exemplo, eu estou em um momento da minha vida que o mais simples que eu encontrei de fazer atividade física é fazer um treino HIIT em casa. É simples. Eu pago lá um aplicativo que é super barato, que tem todos os tipos de treino que você imaginar. Então, tem de definição, de ganho de massa, de queima de gordura, de emagrecimento, tem lá tudo que você imaginar. E são treinos curtos e intensos. É simples. E você vai o quê?
fazer aquilo. Se você tiver com o seu porquê muito bem definido, você vai fazer aquilo e você vai conseguir ter consistência se aquilo for simples de ser feito. Aí, às vezes, fala assim, ah, não, mas para eu conseguir fazer atividade física, eu tenho que ir fazer só... Aí, muitas vezes, tem uma certa limitação de acreditar que fazer exercício é só academia. Né? Ah, não, aí eu tenho que me inscrever na academia, aí eu tenho que comprar um tênis, aí eu tenho que comprar roupa, e aí eu tenho que me deslocar, e aí eu tenho que deixar os meus filhos, e aí, sabe? Já é Não, muita coisa, já atolou o teu cérebro de informação ali, já deu pra bola, não vou. ele já ligou a sirene ali, já, e já deixa quieta, muito complicado, não, não vou fazer. Então, assim, é lógico que a gente pode, deve sempre estar visualizando a evolução, o progresso. Então, mas aqui eu estou falando o quê? De você dar um start, eu estou falando de você começar. E isso é simples. Começa pelo simples. Então, assim, a minha alimentação, por exemplo, que é uma alimentação muito nutritiva, natural e saudável, ela é extremamente simples. Tem dia que eu demoro meia hora para preparar minha refeição. Por quê? Porque é simples e é o simples que funciona. O essencial é simples. Então não adianta a gente querer complicar, porque a gente vai ter a tendência de complicar, mas quem complica se estrombica. E eu gosto bastante de dar o exemplo do Google, que é o maior buscador do mundo e que é simples, é uma tela em branco com uma caixa de busca. Quer coisa mais simples que isso? E ali você encontra de tudo que você imaginar. Então, o simples funciona, o básico funciona. Fala, Paty. Eu gosto assim de falar sobre isso porque ter estratégias simples. Às vezes eu passo uma atividade e aí o aluno faz meio assim, mas isso, tão simples fazer isso. Mas aquele simples eu sei que vai levar aquela pessoa num resultado, né? O não botar muito grande, eu sempre coloco ali, né? Começa pequeno, né? Começa pouquinho por dia. E atividades que eu vou colocando para facilitar que não vai. Não vou fazer uma atividade que tu tem. Claro, usando a tua criatividade, mas de uma forma assim que não seja para complicar a cabeça da pessoa e ficar o negócio enrolado. Tem às vezes alguma parte que quando a gente vai avançando na língua, que elas são mais complexas, mas elas já começam com as coisas mais simples, né? Já existe uma metodologia para aprender inglês onde a gente tem esse conhecimento de colocando as coisas aos poucos, né, de não ir. Às vezes a pessoa tá como a Nani falou, eu vou assistir a série porque eu não vou lá parar para estudar, ou às vezes, eu vou só me colocar aqui a série e vou aprender sozinho. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Se a gente não tem um direcionamento, a gente acaba, né, não cumprindo. Por exemplo, se a Nani, tá, eu vou fazer sozinha, mas se ela não pega aquele aplicativo e vai se relacionando com ele e pegando aquelas atividades e fazendo com que elas se tornem um hábito, provavelmente não vai durar muito, né? As coisas que a gente acaba fazendo meio sozinho, assim, e não, sem ter um método para que aquilo funcione. Então, quando a gente tem método, coloca atividades que vão seguir um passo a passo, que o teu cérebro vai e assimilando aos poucos, né? Então, tu começa com um pouquinho aqui, bota mais um pouquinho e olha o de trás, olha mais um pouquinho. Eu sempre gosto disso, trabalhando em inglês, né? Bota mais um pouquinho e olha o de trás, bota mais um pouquinho e olha o de trás, e vai indo. Então, não pode ser algo muito complexo. E às vezes você vai fazer as coisas sozinho, por onde eu começo? Porque parece, eu sempre falo, o inglês parece um mar gigante, tem 1000 palavras para aprender no nível básico. No nível básico, né? Tem 10.000 para aprender no avançado e assim, né? Só para te ter um jeito melhor de falar e não vai aprender tudo, porque ninguém aprende tudo, né? Nem a pessoa que mora num país falante não aprende. Mas a gente não ir aos pouquinhos e com métodos para que isso fique simples e não
O ir sozinho, eu vejo que às vezes a gente se complica e abandona, né? Porque às vezes a gente não sabe um caminho fácil, um caminho simples, sozinho, né? Ou às vezes não acredita naquele caminho simples, sozinho. É, a gente subestima, né, o simples. E muitas vezes o que que acontece? Como eu subestimo o simples, eu quero algo grande, mas aí quando eu recebo algo grande, então uma tarefa muito difícil, ou então, né, no meu caso, trabalho com emagrecimento, não, eu não vou abrir nenhuma exceção no mês, ou então eu não vou comer doce nenhuma vez, né? E o que que acontece também, né? Eu compliquei aquilo que teoricamente era para ser simples, sem saber que ao fazer isso eu estou minando a minha autoestima, porque você perde a credibilidade contigo mesmo. Então, assim, é muito. E aprender a valorizar os pequenos começos, aprender a valorizar os progressos, aprender a valorizar aquilo que você fez, que antes você não fazia, e não subestimar, né, os pequenos começos e a simplicidade é fundamental para que você eleve a sua autoestima. Por quê? Porque às vezes você fala assim, olha, né, que nem teve uma cliente minha que ela estava 30 dias, né, sem açúcar. E aí ela não conseguiu, no 11º dia, ela furou o desafio. E aí eu falei, olha, se você não tivesse começado a fazer o desafio 30 dias sem açúcar, quantos dias, você ficou 10 dias sem comer? Se você não tivesse começado, quantos dias que você teria comido desses 10 dias? Aí ela falou, ah, sei lá, não sei, 7, 8, não sei, Às né? vezes todos, né? De repente Provavelmente o todo. açúcar é danado, né? Se a gente não tem. Exatamente. Então, assim, olha como é simples a gente olhar para aquilo e valorizar, falar, caramba, eu não concluí os 30 dias sem, né? Mas eu já fiquei mais dias do que eu fiquei nos últimos meses. Então, olha quão simples é a gente também começar a enxergar e olhar o que a gente fez de bom, o que aquilo, Comemorar né? os avanços, né? Comemorar o vocabulário que já aprendeu. É porque às vezes a pessoa entra, fala bem pouquinho inglês, não fala quase nada, e aí daqui a pouco a gente já está numa aula que já tem tanta conversa em inglês e a pessoa não fica olhando ainda lá para o final, né? Não olha o tanto que já chegou. Né? Ontem eu estava com uma aluna e eu estava observando ela, meu, como ela evoluiu assim, né, de um ano para o outro. Ela estava num nível ali de intermediário de montar frases, e aí ela não tinha feito uma parte da atividade, daí ela compartilhou a tela comigo e começou a fazer ali. E no instantinho ela fez umas frases ali bem elaboradas e uau, né? E ela não estava enxergando aquilo, né? Olha que uau que tu fez aqui em 5 minutos, né? Os tipos de frase que tu construiu. Então é isso, é celebrar, né, esses avanços é muito interessante, simplificar o processo, né, para não ficar algo que fique um fardo pesado, né? Tem que ser mais leve. Eu gosto o próximo tópico que a gente vai entrar, que é o terceiro pilar, o último pilar aqui que a gente se propôs a falar hoje. Ele é bem sobre isso, né? De tu saber estabelecer, né, Nani, o quanto, né? A proporção para te não exagerar, porque às vezes a pessoa entra lá na dieta, quer ir com a sede ao pote, não vou comer nada, vou tomar só água, eu vou comer antigamente era assim, né? Vou só comer um biscoito salgado, que aquilo ainda nem era nutritivo, nem nada. Vou comer um biscoito salgado e um copo d'água, né? Então, eu ia lá no extremo da desnutrição, né, Elaine? Então, o saber o equilíbrio, né? Botar as porções, né? E aí, vamos para esse nosso terceiro pilar, né, Elaine? Sim, e é essa questão das metas, né? Eu estava com uma cliente, e aí ela falou, e aí chega, né, no final da sessão, né? É importante que a pessoa tenha ali a clareza do que ela vai fazer de diferente, né, na próxima semana. E aí ela falou assim: ah,
eu vou tirar o trigo, porque eu sei que o trigo, ele tá me inchando, ele que tá me fazendo mal, eu já sei disso, mas eu não tô fazendo, né? E aí, olha só, né? Quando a gente fala assim, quando ela traz, né? Eu vou tirar o trigo, né? Que acontece com essa decisão, né? Ela é uma decisão ruim? De forma alguma, se ela identificou que aquilo, né, é algo que está prejudicando ela, impedindo ela de emagrecer, ela precisa ali tirar o trigo. Porém, quando ela fala isso, fica algo muito amplo. Então, assim, né, eu vou tirar o trigo. O que subentende-se? Que eu nunca mais vou comer trigo? Que acontece? Na sexta-feira, o marido dela chama ela para comer uma pizza e aí ela falou o quê? Que ela vai tirar o trigo. Se ela vai e ela come a pizza naquela sexta-feira, o que acontece? Ela fala, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir emagrecer, porque eu falei que eu ia tirar o trigo, mas eu nunca vou conseguir tirar o trigo, porque como que eu não vou comer uma pizza com meu marido, tal, tal, tal. E aí, algo que assim é fundamental a gente, para que a gente consiga ter iniciativa e ter acabativa, é a gente ter primeiro essa consciência de que não tem como a gente fazer essa exclusão da nossa vida, mas tem como a gente ter coerência. Então, assim, tirar é excluir, já estou ferindo uma ordem, você já não tá legal. Porém, você pode, como eu faço, que eu faço o quê? No começo do mês eu defino quantas exceções eu vou abrir durante o mês. Então eu olho lá quantos eventos eu tenho, se eu tenho aniversário, casamento, né? Tem alguns dias, pelo menos uma ou duas vezes no mês, meu marido gosta de ir no cinema, de quinta-feira, então eu coloco que provavelmente a gente vai comer uma coisa diferente. Então eu já olho ali para o meu mês e eu já defino quantas exceções eu vou abrir dentro do meu mês, de acordo com o objetivo que eu tenho. Então, essa questão das metas não é assim, eu vou tirar o trigo da minha vida. Não, se eu como trigo todos os dias, né? Qual que é a meta, de repente, que você pode estipular? Ah, eu não vou comer, de repente, de segunda a sexta, ou então eu não vou comer, eu vou comer 3 vezes na semana, eu não sei. E aí depende muito, né? Você ter a coerência entre o que você deseja e aquilo que você está disposta a fazer. Mas entender o quê? Que essa meta ela tem que ser algo que você alcance, ela tem que ser algo que assim, e ter a realidade o quê? De que você vai abrir exceções sim, porque o comer ele é social e ele faz parte da vida. Então não tem como a gente falar assim, ah, eu não vou, né? Nunca não vou, eu vou tirar. Então não tem como. Agora, se você falar assim, olha, eu tô comendo todo dia, mas aí ao invés de 7 dias na semana, eu vou comer 2 vezes, eu vou abrir 2 exceções, ou 3, eu vou comer 3 vezes na semana. Então, poxa vida, você saiu de 30 dias no mês para você ir para, sei lá, 8 vezes no mês. Olha isso, é totalmente diferente. E você estipulou ali uma meta que é possível e você vai conseguir o quê? Ter os seus momentos de vida social, mas também saber que você está fazendo a melhor escolha para você. Por quê? Porque você está ali escolhendo algo que não te faz bem, como por exemplo, ela trouxe que é ali a questão do trigo. Então, ter ali, né, metas que são alcançáveis. Ah, eu não faço, e é que nem eu. Concluir 90 dias fazendo exercício consecutivos. Só que eu não comecei, eu não decidi que eu ia fazer 90 dias. Eu decidi que eu ia fazer 30. Depois que eu consegui fazer 30, eu decidi que eu ia fazer mais 30. Aí eu falei, bom, consegui fazer 60, vou fazer mais 30. E aí eu fiz 90. Mas, a princípio, eu coloquei o quê? 30 dias, porque eu não sabia exatamente como que eu ia me adaptar, como que ia ser, como que ia ficar a minha rotina. Mas eu estipulei ali uma meta que eu acreditava que ia ser algo desafiador, mas que ao mesmo tempo ia ser possível. Então, ter esses pequenos avanços, né? Faz sentido, Paty? Total. E aí, no dentro do inglês, o que que a gente faz, né? A gente tem que dividir isso em pequenas porções todos os dias, mas ter a meta, né? Ah, eu quero aprender inglês e eu quero estar fluente em 2023, então eu tenho que saber que todos os dias eu vou ter que estar um pouquinho em contato com a língua. É importante também entender
que existe métricas, né, de horas em exposição à língua, né, que a gente sabe que para o nível básico é entre 200 a 300 horas, que no nível intermediário são 600 horas de exposição, que um nível avançado já são 1.000 e tantas horas, então tem testes internacionais que provam isso, tem muito estudo em cima disso, então não dá para a gente ignorar os números, né? Quando a gente exclui os números, né? Alguma coisa, alguma compensação vai acontecer. Então a gente não pode Exato. excluir. Então a gente sabe que tem um período. Então, ó, 1.000 horas. Então, como eu vou distribuir essas 1.000 horas, né? Eu vou estudar 10, 15 minutos todos os dias, eu vou estudar 1.000 dias, 1 hora, né? É um número bem desafiador, o 1.000, né? Ele é grande. Mas a gente sabe que os 600 a pessoa já tem muita fluência, sabe? É um nível intermediário. É que quando a gente fala em nível básico, intermediário e avançado, às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, sabe, né? Porque, na verdade, a maioria de nós brasileiros falamos o upper intermediate, que é um nível intermediário mais alto, assim. A gente quase poucos tem o nível avançado mesmo, né? Que vai ser uma pessoa que consegue defender uma tese em inglês, que consegue fazer debates políticos, fazer né, Uhum. participar de uma sabatina numa entrevista e conseguir se posicionar, enfim. Então, quando a gente fala num nível avançado de inglês, é algo bem, né? Então, as 600 horas, ela cumpre mais que o suficiente para esse nosso papel que debater numa reunião, vender um produto, ir numa viagem, enfim, né? E então a gente pega e distribui isso. Agora não dá para ignorar o número, né? Não dá para dizer assim, não, eu vou estudar 5 minutos todos os dias e em 2 anos eu vou estar super avançado, né? Não, mas a gente começa com 5 ou 10 todo dia para o corpo ir se acostumando, né? Mas também não muito mais que, por exemplo, 45, que a gente sabe que o corpo já perde, né? Ele acaba cansando. Então, se esse estudo é orientado, você consegue, ó, não, então eu vou colocar no primeiro mês esses tópicos, no segundo mês aqueles tópicos, aí vai dentro dos 2 anos, você já vai ter visto de todos os tópicos e aí vai estar muito bem informado para poder seguir. E aí, se você vai estudar sozinho, eu sei que é 600 horas, então vamos expor todo dia numa série ali, tal, tal, tal. Não, às vezes não faz a quantidade de saídas, né? Fica só absorvendo, absorvendo, porque a gente sabe que tem o equilíbrio, né? De dar e receber, né? Então a gente dá informação para o corpo no inglês, né? Mas a gente tem que sair, Input, as né? saídas são através da fala e da escrita. Então, se não tem fala e escrita, se só tem absorção eu só vou assistir série, eu só vou ouvir música, eu só vou ler, né? Eu estou exposta, mas eu não estou fazendo o equilíbrio, né? Então, tem várias coisas que a gente tem que analisar. E aí, tendo a meta de colocar um pouquinho todo dia, saber qual conteúdo colocar, isso vai facilitar para a gente alcançar esse objetivo, né? Considerando todos os fatores que não. As pessoas falam muito, que o inglês é a interação com a língua, é ver filme, nananana. Mas tem números, né? Tem números. As línguas também tem essas questões que a gente precisa olhar. Legal. Quando você falou isso, Paty, que eu lembrei, né, dentro da minha mentoria, não sei se é assim, mas acho que é bem semelhante ao que você faz também, né? Dois tipos de meta, porque uma são as metas mensuráveis, né? Então é quanto que emagreceu, quanto perdeu de medida, né? E aí também resultado em foto, né? Então essa é uma meta, né? Um tipo de meta. E também tem aquelas metas de ação, né? Então a meta de quantidade de dias que eu vou fazer de exercício no mês, né? Quantas vezes eu vou comer doce, quanto de água eu vou beber por dia, né? São ali as metas de ações mesmo, de hábitos, né? Que é importante também a gente colocar para conseguir mensurar
E também, né, olhar o progresso, né? Nossa, antes eu não bebia nada, então agora eu tô bebendo, né, água, sei lá, pelo menos de segunda a sexta-feira. Antes eu não bebia nem durante a semana. E, e também olhar, né? Mas agora eu vou me desafiar a melhorar um pouquinho, de repente, no final de semana. Então tem, né, essas duas separações, vamos dizer assim, né? Que é a meta de resultado mensurável e ali a meta de ação que uma não exclui a outra, uma complementa a outra, né? E é isso que você está falando com relação à quantidade de horas versus o nível que a pessoa está, né? E às vezes assim a pessoa também coloca lá. Eu tinha uma aluna que ela colocou, eu quero fazer o curso tal, né? Era um curso que ela tinha numa universidade no exterior. E aí ela conseguiu fazer. Então ela vai dando, a gente vai dando os OKs dentro do. Eu tenho um plano, né, de estudos que eu faço, eu boto cada dia o que vai fazer, a atividade que vai fazer ali dentro do dia. E aí e tem aqueles mais macros, né? Tinha uma que era. Tinha uma pessoa que colocou que queria estar. Que eu fazendo perguntas e ela respondendo assim, livremente, sabe? Sem ela estar pensando muito. Daí a gente vai chegando ali, aí quando chega, ó, aí eu faço a atividade e aí depois eu vou lá na meta e mostro. Olha aí o que você tinha colocado aqui, porque às vezes eles esquecem, eu volto, eu vou lá, né, e puxo. Olha aqui, hoje a gente fez essa atividade aqui, daí a gente celebra junto, né? Então, cada Legal. um tinha um aluno, dois que eram entrevistas de trabalho, que eles queriam trabalhar em multinacionais, né? Então, aí eles foram participar da entrevista e aí depois me deram feedback, conseguiram entrar nas empresas que eles almejavam. Então, são coisas assim que a gente coloca para celebrar juntos. Então, dentro dessa parte que é mais abstrata, né? A gente diz que é algo assim, atinge, mas não está focado com horas de estudo, mas tá e não tá, né? Então, por ter cumprido todo aquele protocolo, né, ter se exposto, ter colocado como hábito, rotina, né, ter feito todo aqueles, ter um porquê forte que daí vai celebrar lá depois, né, quando vai alcançando, tudo isso dentro da meta eu acho que é fundamental, né, ter a parte mais palpável, né, tangível que a gente diz, mas ter a parte abstrata, a parte emocional, né, tem que ter as duas, os dois lados, né, porque não pode ser também só uma coisa dura, disciplina, exército. Tem que ter prazer, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que ter prazer. Como você falou, eu vou fazer uma dieta que eu vou comer só coisa que não me dá nada de prazer. Não, a pessoa não se sustenta num tipo de dieta que não tem comida gostosa. Não que a comida saudável não é gostosa, mas ela pode ser muito gostosa, desde que se saiba preparar ela, né? Enfim, mas a gente precisa unir, né, o útil ao agradável, saber que vai ter que ter um esforço da nossa parte, mas não precisa ser pesado, né? Pode ser mais leve. Exatamente, Paty. E é importante sim ter metas, né? Tanto as metas, né, mensuráveis e aquelas metas, né, de ação, porque senão também a gente, como você falou, a gente também perde o prazer, né? Porque a gente não sabe, né, o Por que 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 eu tô que fazendo isso, né? Fica ali no. é, exatamente. E aí aquilo perde o sentido, né? Então, ter ali, conseguir celebrar, né, a cada conquista, a cada momento, seja, né, uma conquista semanal ou mensal, né, ou então, né, como eu falei, a pessoa não bebe água e aí, de repente ela bebeu todo dia 2 litros, segunda a sexta-feira. Cara, isso tem que ser celebrado. E é uma comunicação para o cérebro também, né? Porque o nosso cérebro é danadinho, né? A Ele vai recompensa, né? lembrar exatamente, e ele vai ter a tendência de lembrar as coisas erradas que a gente fez e ele esquece rapidinho as coisas certas que a gente fez. Então, é o nosso dever ficar lembrando para o nosso cérebro aquilo que a gente fez de bom, aquilo que a gente fez de certo e valorizar. E é assim,
né? É você se dando parabéns, sim, é você se elogiando, sim. Isso é contraintuitivo, sim, porque não foi o que a gente aprendeu, não aprendemos, né, a se elogiar. Uma pessoa que se elogia é uma pessoa esnoba, é uma pessoa metida, mas isso é algo que a Exato, gente né? tem. Mas não É, é. exato, e a gente precisa ir quebrando isso cada vez mais para que a gente consiga sempre evoluir, conseguir alcançar aquilo que a gente deseja, seja dar a volta ao mundo falando, né, inglês fluente, ou É a então conseguir aí, liberdade, né? exatamente a liberdade, A perfeito. liberdade de se comunicar em inglês ou a liberdade de se movimentar, né? Porque quando a gente está acima do peso, se movimentar se torna difícil. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com o movimento, né? Nani, então, só para Exatamente. finalizar, né, a gente falou aqui de três pilares que estão dentro da mentoria da Nani, mas que a gente pode aplicar no inglês, que é o propósito, né, o porquê bem forte, né, que ele seja de longo prazo, que ele envolva conexão emocional, que você consiga se relacionar e te mantenha constante na jornada. A gente falou da simplicidade, né? O processo precisa ser simples, ele não pode ser complexo, porque o cérebro da gente vai sabotar a gente, não vai querer poupar energia e aí vai desviar a gente do caminho. Então, o essencial é simples. E por último, a gente falou das metas, né? Tem as metas que são mais é, voltada a números, as métricas e as outras que são mais abstratas, mas elas são importantes para a gente ir avaliando o progresso até o ponto que a gente já foi, onde a gente quer chegar, para não ficar nesse deixar a vida me levar do caminho e não se perder pelo caminho e ser tomado, né, por outras coisas e acabar desistindo. Então, esses três pilares, eu acredito que se a gente está numa postura, né, Nani, que a gente realmente eu quero isso para minha vida, se colocar com dedicação, disciplina, né, se colocar disponível para seja para emagrecer, seja para aprender inglês, são ferramentas que o coach nos traz que faz toda a diferença, que são possíveis de ser aplicadas. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, né? Por último, aqui que eu não tinha dado oi ainda para Vera, Billy, Vera, a Daniela, a Vaneide, a Jaque, a Pati e todos que participaram. Nani, só gratidão, né, pela tua disponibilidade, pela essa hora que tu esteve aqui com a gente, trazendo essas ferramentas e fazendo essa analogia com questões do emagrecimento, com o aprendizado do inglês, a gente trazer de uma forma que ficasse leve, né, para quem vai aplicar e entender melhor essas ferramentas e deixar aí a tua mensagem final, né? E mais uma vez muito grata, muito feliz de te ter aqui. Ah, Paty, também estou muito feliz de estar aqui, gratidão, né, para a gente estar aqui concluindo essa live. E assim, algo que eu aprendi e não faz muito tempo também é que para aquilo que você deseja, se você vai acompanhado, é assim, você pode escolher, né? Ir daqui até Salvador de a pé ou ir daqui até Salvador de carro. Quando você está acompanhada, é como se você estivesse indo de carro, né? Por quê? Porque não são mais dois olhos vendo aquilo que você está procurando enxergar, são quatro, né? E de alguém que já trilhou esse caminho, né? Como é o caso da Paty, como é aqui o meu caso. Então, assim, aquilo que a gente faz acompanhado, a gente vai mais rápido e a gente também vai mais longe, né? Então, aqui, se você está aí passando por alguma dificuldade, seja no aprendizado de inglês, seja na construção, né, de hábitos saudáveis, não trilha esse caminho só, né? Faça ele acompanhado. Existem muitas possibilidades hoje de você conseguir fazer isso de forma acompanhada, né? E se alguém tiver, né, alguma dúvida, Gi, seja bem-vinda, Gi, sempre melhor, com certeza.
Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou queira comentar algo, né, que gostou aqui na live, pode estar me mandando um direct, né? Eu sempre recebo, né, os directs com muito carinho, gosto bastante de estar conversando com vocês por lá e de repente esclarecer alguma dúvida. Ou então, só você compartilhar, nossa, quando você falou isso, eu me conectei com aquilo e tal. E assim a gente vai construindo juntos e sempre dando aí um passinho para o mais, né? Então, gratidão por quem passou por aqui, por quem está aqui com a gente, gratidão também para quem vai assistir gravado, e gratidão, Paty, pela oportunidade de estar aqui com você, compartilhando um pouquinho e recebendo um pouquinho também. Muito obrigada. É sempre bom, né? E ajudar as pessoas a ter mais acabativas, né? Esse foi o nosso propósito aqui, né? A gente veio servir dessa forma. Se você que assistiu vê que essa informação é interessante, pessoas que estão querendo aprender inglês, pessoas que estão querendo emagrecer, encaminha, né? Depois dessa live para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e a essas 3 ferramentas incríveis. E gratidão. Também vou deixar depois nos meus stories essa live para quem for assistir gravada e a gente vai interagindo, né? Gosto sempre de deixar uma caixinha de pergunta depois da live para quem tiver alguma dúvida, para quem quer Legal. esclarecer algo mais, a gente pode estar conversando e interagindo lá pelos stories também, pelo direct, fique à vontade. Isso, Gil, depois assistir gravada foi muito bacana, eu estou muito feliz. Eu já imaginava que ia ser incrível e realmente estou muito satisfeita com o resultado que a gente conseguiu, acho que, chegar nessa live. Um beijo, Nani. E seguimos juntas. Amanhã cedinho Seguimos. temos aula juntas. Um Temos. beijo. Gratidão, Paty. Beijo. Gratidão a todos.